Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui na parte do nosso curso muito importante, que é o momento em que a gente faz questões da sua banca. É um momento prático. Depois de assistir às aulas do curso completo, é preciso que você entenda como os assuntos são cobrados. Então olha como é que vai ser, cara. Olha como é que vai ser legal. Aqui nós temos a prova número 1. A prova número 1, cara, é uma prova ultra atual, 2022, técnico em enfermagem da EBSER, né? Essa é a nossa prova número 1. Tá aqui, eu peguei a prova inteira, vou fazer dessa forma aqui para você se sentir fazendo lá a prova, né? Temos aqui, ó, nome do candidato, assinatura, RG, e aí as instruções, coisa linda, hein, cara? Gabarito, rascunho, rascunhão aqui. E óbvio, família, quando a gente tem a prova em mãos, a gente tem a grande possibilidade de entender como os assuntos são cobrados. Você viu que o nosso curso, cara, é um curso extenso, né? A gente tem muito conteúdo, tem muita base. Agora o teu trabalho vai ser ver como cai. Para cada questão, obviamente, a gente vai ter explicação, né? E revisão do conteúdo do curso. Eu vou falar, isso aqui está na parte tal do curso, né? Isso aqui está na parte tal do nosso curso completo. Aqui nós temos o conto do vigário. Eu nasci pobre, mas não nasci otário. Aqui, galera, vamos ler. Um conto de réis. Você sabe, né, que no ato da interpretação de um texto, nós temos que ir praticando a reescrita, a paráfrase, né? O que é paráfrase? Paráfrase é você reescrever o que você lê, para você ter, obviamente, condição de falar assim, ó, eu estou entendendo. Você só consegue reescrever o que você entende, né? Se você está lendo um texto e nada está fazendo sentido, você não vai conseguir desenvolver uma linha sobre o que você está lendo. Então, um conselho que eu te dou em questões de interpretação é que você pratique a paráfrase, né? Que você reescreva o que você lê, mesmo que seja em tópicos, mesmo que seja em pequenas frases, em frases curtas. Quando você reescreve o que você lê, você mostra que você está entendendo. Né? Então, tudo baseado em interpretação. É um conto de réis. Aí o que você interpreta dessa expressão? Por mais novinho ou novinha que você seja, essa parada de conto de réis é sobre moeda, né? Quantia, dinheiro. Tanto é que, pô, no Rio de Janeiro a gente fala, aí, tu tá me devendo 50 conto. Até hoje, essa expressão do conto, 100 conto, custa 100 conto. Até hoje essa expressão conto, ela vive na língua portuguesa, né? As pessoas falam, por mais que seja no ambiente informal, as pessoas falam 10 conto, quero 10 conto. Aí nós temos aqui o texto, bora ler o texto. Calma aí, rapidão, deixa eu colocar aqui no imã. Jesus, me ajuda. Pronto, colou. Olha só, um conto de réis. Foi esta quantia enorme para a época que o velho pároco de Cantanzal perdeu para Pedro Lulu. Então já trouxe os personagens, já colocou uma época, por mais que fosse uma época vaga, isso aqui já está com uma cara de narração. Você sabe que os tipos textuais são de extrema importância. Reconhecer os elementos narrativos, né? Personagem, enredo, espaço, tempo. Aí ele botou Boa Vida, cuja única ocupação Pedro Lulu, hein? O que o Pedro Lulu é? Boa Vida. E acho que você sabe, né? No ponto de vista aí da coloquialidade, o que significa boa vida. O cara, né? Bom vivant, faz nada. Vagabundo, né? Aí ele botou cuja única ocupação, além de levar à perdição as mocinhas do lugar, era trocar viola para garantir de uma casa em outra o almoço todos os dias. Então Pedro Lulu era um violeiro, boa vida, que levava as menininhas à perdição, segundo o texto. Nenhum vendeiro, por maior esforço de memória que fizesse, lembraria o dia em que Pedro Lulu tirou do bolso uma nota qualquer para comprar alguma coisa. Sempre vinha com uma conversa maneira. Uma conversa maneira, já temos aqui um dialeto, né? Bem próprio do Rio de Janeiro. Uma lábia enroladora e no final terminava por comprar o que queria, deixando fiado e desaparecendo por meses. Até achar que o dono do boteco tinha esquecido a dívida para fazer uma nova por cima. A vida do Pedro Lulu era relativamente boa.
tocava nas festas, ganhava roupas usadas e juras de amor das moças solteironas. A vida mansa, no entanto, terminou quando o padre Bastião chegou por ali. Então aqui nós já temos um momento importante dessa narrativa. A vida mansa do cara acabou, o padre chegou. Aí ele botou homem sisudo, pregava o trabalho como meio único para progredir na vida. Ele mesmo dava exemplo, pegando no batente de manhã cedo, preparando massa de cimento e assentando o tijolo da igreja em construção. Quando deu com Pedro Lulu, esse deu com é uma expressão que significa deparar, né? Bateu de frente, que só queria sombra e água fresca, iniciou uma verdadeira campanha contra ele. Então o padre aqui nesse momento pensou: deixa esse cara comigo, deixa esse malandro comigo. Nos sermões ele pregava o trabalho árduo. Pedro Lula era o exemplo mais formidável que dava aos fiéis. Não tem família, não tem dinheiro, veste o que lhe dão, vive a cantar e a mendigar comida na mesa alheia. O cara esculachava o cara, filho. Aos poucos, Pedro Lula foi perdendo amizades valiosas, os almoços oferecidos foram escasseando, né, ficando escasso, e até mesmo nas rodas ele era olhado de lado por alguns. Isso tem que acabar, ele falou. Que já é a fala dele, tá vendo? Narração tem isso. Na narração nós temos a possibilidade de o personagem falar. E esse sinal de aspas aqui mostra bem que é a fala do próprio personagem. Naquele dia ele foi até a igreja e prostrou-se diante do confessionário. Fingindo ser outra pessoa, pediu ao padre o mais absoluto segredo do que iria contar, porque havia prometido a um amigo que não faria o mesmo diante das maiores dificuldades, mas que, vê-lo em tamanha necessidade, tinha resolvido confessar-se passando o segredo adiante. Olha isso, vamos lá, vamos entender. Ele fingiu ser outra pessoa, foi se confessar, pediu segredo ao padre. Aí ele fala: o padre cujo único defeito era interessar-se pela vida alheia, ficou todo ouvidos. E foi assim que a misteriosa figura contou que Pedro Lulu era, na verdade, riquíssimo, mas que por uma aposta que fez, não podia usufruir dos seus bens, que somavam milhares de contos de réis. Então o cara mentiu pro padre. Olha isso. Tudo para o padre parar de falar mal dele, pro padre parar de falar que ele era bom vivant, que ele era vagabundo, que ele não trabalhava, que ele não tinha nada. Aí vamos lá, fazer as questões. Essa prova aqui tem 10 questões de português. A primeira leva em conta a interpretação e ele fala assim, ó: a leitura atenta do texto permite classificar como narrativo. Legal. Agora, o que é correto afirmar sobre esse texto? A apresentação idealizada atribuída ao personagem Pedro Lulu reforça a indiferença dos personagens por ele. Indiferença? Você tá doido. Ele falou que as pessoas, meninas lá, juravam amor por ele, né? Ele falou que todo mundo dava comida para ele, dava roupa para ele. Como assim indiferença, né? Indiferença é a palavra-chave para você descartar a letra A. A ausência de uma delimitação de espaço em que se passa a história permite situá-lo em qualquer região do país. Galera, não temos uma ausência de delimitação de espaço. Ele não definiu, obviamente, ele não falou onde se passa a história. Ah não, fala assim, ó, Cantanzal, perdão. O velho pároco de Cantanzal. É o lugar, né? Então, não é qualquer região, não. A longa descrição apresentada sobre o Pedro Lulu revela a posição isenta do narrador. Isenta não, o cara opinou sobre ele. Quando a Banca IBFC fala de neutralidade, de isenção, é que ela está dizendo que o narrador, o cara que está descrevendo, o autor do texto, ele não se posiciona, quando na verdade ele se posiciona assim. Ele fala que o cara é boa vida, bom vivant, tipão lá. O texto concentra-se na caracterização dos traços físicos do Pedro Lulu. Em que momento ele falou de traço físico? Ele falava de atitude. Aí tu fica assim, caraca, meu irmão, só pode ser a é. A situação apresentada logo no início do texto revela um recorte temporal da história que ainda será explicado posteriormente. Ó, um conto... calma aí. Logo no início, ó a situação. Foi esta quantia que o velho perdeu para Pedro Lulu, que a única vida dele era levar as moças à perdição, né?
Nenhum vendeiro lembraria o dia que ele tirou do bolso um dinheiro. Então essa situação inicial, ele explica ao longo do texto. A letra E é o nosso gabarito. Aí ele pegou um trecho interessante aqui e ele destacou a palavra mesmo. Primeiramente, olha só, vamos fazer só uma percepção aqui para você. Rapidão. O que é uma oração? Isso está no nosso curso completo de língua portuguesa. O link está na descrição. O que é uma oração desenvolvida? E não esquece de deixar o seu like aí, hein? E o que é uma oração reduzida? Galera, oração desenvolvida e oração reduzida. A oração desenvolvida é uma oração que apresenta conectivos. Qualquer natureza de conectivo. Por exemplo, é importante que você venha. O que é importante? Que você venha. Então essa expressão que está aqui, que você venha, ela é simplesmente o sujeito do é importante. Você vê isso no nosso curso completo, no módulo de oração subordinada, e também no módulo de tipo de sujeito, que esse maluco aqui é um sujeito oracional. O que seria um sujeito oracional? É uma oração inteira que exerce a função de sujeito. Como essa oração aqui tem um quê? Ó, a tua banca gosta disso aqui, tá, gente? Quando você troca essa oração toda pela palavra isso, é importante isso. O que nós temos ao contrário? Uma oração subordinada substantiva, tá? O isso, ó, oração subordinada substantiva. Essa oração substantiva, ela exerce a função de sujeito, como você acabou de verificar, o verbo começando com letra maiúscula. O que você pensa? Vamos perguntar quem é o sujeito do é importante, né? O que é importante? Que você vem. Ela é subjetiva. Essa oração ela tem o conectivo, a conjunção integrante. Para ela ser reduzida, ela vai ter que estar sem o conectivo. E como é que funciona isso? Uma oração reduzida? É assim, ó. É importante vir ao estúdio. Aqui, o que é importante? Vir ao estúdio. Aqui também temos uma oração que funciona como sujeito do é importante. Aqui também temos um sujeito oracional. Porém, aqui o verbo não se apresenta, quer dizer, o verbo se apresenta no infinitivo, não tem conectivo, não tem conjunção. Nesse caso de não ter conjunção, tu vai chamar de oração reduzida. E o verbo está no infinitivo, pô. Usa a lógica, irmão. Oração reduzida de infinitivo. Isso é uma oração reduzida. Ela pode ser reduzida de infinitivo, ela pode ser reduzida de gerúndio e ela pode ser reduzida de particípio. Olha esse exemplo aqui. Vi alunos que brincavam no intervalo. Esse que é um pronome relativo, né? Eu vi alunos, ó, os quais brincavam no intervalo. Esse cara como um pronome relativo, oração, subordinada, adjetivo. É o papel do pronome relativo, introduzir oração, subordinada, adjetivo. Essa oração ela tem um conectivo. Você vê o quê? Um pronome relativo, mas ele funciona como um conectivo. Para essa oração ser reduzida, teria que ser assim, ó, vi alunos brincando no intervalo. A oração brincando no intervalo não tem conectivo, repara, tem um verbo no gerúndio. Isso é chamado no português de oração reduzida, mas é reduzida de gerúndio. E olha o que ele falou aqui. As três últimas orações, ó, vai de trás para frente, né? A última oração, último verbo, penúltimo e antepenúltimo. Olha isso. São três orações. Ele mesmo dava exemplo. Aí vem pegando no batente, preparando a massa e assentando tijolos. Todo mundo concorda que esses três verbos estão no gerúndio? E essas orações
pelo fato de os verbos estarem no gerúndio, são reduzidas. Reduzidas de gerúndio. Muita gente que não sabe a nomenclatura fala, reduzida quer dizer pequena. Tá maluco, irmão? Reduzida é na forma nominal do verbo. Quando o verbo apresenta o conectivo, oração desenvolvida, né? E aí tu nem precisa dar esse nome, oração desenvolvida. Só chamar de oração subordinada. Agora a reduzida, ela tem nomenclatura. Reduzida de, blá, blá, blá. Então, tem que ter um pouquinho de atenção com isso sim, tá bom? Então, 2, letra A, vamos para 3. Mesmo, a palavra mesmo é uma palavra, cara, sinceramente tem que ter cuidado com ela, tá? Quais são os pronomes demonstrativos que todo mundo conhece? Esse, essa, isso, aquele, aquela e aquilo, tá? Esses caras aqui são os pronomes relativos na nossa, demonstrativos na nossa língua portuguesa, né? Aí entrando também na lista o este, o esta e o isto. Esses são os demonstrativos mais tradicionais, mais famosos, mais encontrados no português. Mas nós também temos demonstrativos que quase ninguém reconhece como demonstrativo, que são esses aqui, ó. Mesmo, próprio, tal e semelhante. Na mesma praça. Esse mesmo, quando ele está conectado com um termo de função substantiva, ou um pronome ou um próprio substantivo, ele vai ser pronome demonstrativo, ó, na mesma praça. Esse mesmo aqui, ó, ele é um pronome demonstrativo. Diferente da frase, você fez mesmo o trabalho, esse mesmo está ligado ao verbo fazer. Então ele vai ser advérbio, fez realmente o trabalho. Esse mesmo aqui é um pronome demonstrativo, cara. Repara que ele quer saber na questão 3 o que o mesmo é. Relativo não, relativo. Que, o qual, quem, onde, cujo. Indefinido, alguém, ninguém, nada, né? Possessivo, meu, minha, teu, tua. Os interrogativos começam geralmente com o que, né? Que, quem, qual. Esse cara é um pronome demonstrativo. 3, letra C. Beleza? 4. De acordo com o texto, pode-se afirmar que a opinião dos moradores sobre o Pedro Lulu era resultado da identificação com um comportamento típico. Resultado da identificação com um comportamento típico. É bem vago isso, né? Sabe aquela que tem cara de gabarito, mas não tem, né? Foi alterada em função da avaliação feita pelo padre. Concorda que a B é muito verdade? Eles tinham uma percepção sobre esse cara, que era até uma percepção positiva ali, né? De, sei lá, as pessoas abriam, entre aspas, a guarda para ele. Ou davam comida, ou davam esmola, ou davam roupa. Do nada isso mudou. Precisa nem, dependia da qualidade com que ele tocava a viola. Era marcada por vínculos sólidos. Jamais considerou as atitudes. Não, né? Na 5 é legal isso aqui. Vamos falar sobre rapidão. O que mudou em relação ao acento com acordo ortográfico de mais significativo na nossa língua portuguesa. Lembrando que no nosso curso completão nós temos a aula de acentuação gráfica, bem lógica, bem maneira. Tu vai gostar. Descrição, link, hein? O acordo tirou o acento naqueles ditongos abertos, ó. Nos ditongos abertos. Mas tem que ter cuidado, né? Ó, ei, oi, el. O acordo só mexeu, ele só mexeu nas paroxítonais. Meus amigos, ele só mexeu na paroxítona, cara. Por exemplo, céu não perdeu acento. Herói não perdeu acento. Agora, ideia perdeu. Ou seja, olha essa questão. Herói é oxítona, mantém o acento.
Céu, dói e véu são monossílabas, mantém o acento. Jiboia perdeu o acento, então 5, letra E. Jiboia realmente perdeu o acento, porque é uma palavra paroxítona. Pegou? A expressão aos poucos, que introduz o terceiro parágrafo, aos poucos ele foi perdendo amizade. Significa o quê? Simultaneamente? Simultaneamente é ao mesmo tempo. De repente é do nada, não é aos poucos. Abruptamente também é o mesmo que de repente. Curiosamente, até caberia, mas muda o sentido. Porque ele fala de prejuízo de sentido, é paulatinamente, pausadamente. Beleza? Então a 6, letra D. 7. Nenhum vendeiro lembraria o dia, por mais esforço que fizesse. Galera, nós temos, né, as conjunções como assunto obrigatório. Os conectivos na sua banca, tá? A banca gosta disso, é oficial. E conjunção cai como? Ou a banca pede, ou a banca propõe substituições, ou a banca propõe uso, ou a banca propõe análise semântica. O que é substituição? Trocar um pelo outro. O que é uso? É emprego, não tem conjunção, a banca vai e manda colocar. E o que é semântica? Perguntar se é causa, perguntar se é consequência, perguntar se, enfim. As conjunções concessivas, elas são encabeçadas pelo embora, né? Só que se você teve contato com as conjunções, você sabe o que eu estou falando. As concessivas são várias, né? É o grupo de conjunção que mais tem conjunção. Embora é o mais famoso, o mais utilizado, aquele que você usa desde sempre, mas você tem também o conquanto, você tem o malgrado, ainda que, mesmo que. E tem um conectivo de concessão que te ajudaria, se você memorizar a conjunção, no bom sentido, obviamente, é o por mais blá 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 que. Por maior que, né? Por mais que esteja chovendo, eu vou à praia. O que eu quero dizer? Está chovendo seria uma condição impeditiva para eu ir à praia, mas eu vou mesmo assim. E ele colocou aqui, por maior que, por mais que, por maior que, por menos que. Isso é concessivo, beleza? Por mais que, ainda que fizesse um esforço de memória, mesmo que ele fizesse um esforço de memória, então esse por mais que é concessivo. 7, letra C. Vai cair na tua prova, banca IBFC, conjunção. Não dá para correr disso, não. 8. A palavra relativamente no segundo parágrafo. Vamos lá. Relativamente. A vida dele era relativamente boa. A vida do Pedro Lulu era relativamente boa. A banca está perguntando na questão, minha família, a quem esse cara aqui se liga? O relativamente. E aí, ele se associa a quem? Me diz uma coisa, se ele se associasse ao verbo, a frase poderia terminar aqui, Usa essa lógica. Se ele fosse um cara conectado com um verbo, a frase poderia acabar aqui, que ele se bastaria. A vida era relativamente? Não faz sentido, né? Se eu falar pra você isso, cara, minha vida era relativamente, é mais do que natural tu falar assim, relativamente o quê? Porque o relativamente se conecta com o boa. Ela era mais ou menos boa, muito boa, pouco boa, boa pra caramba. Então ele vem se ligar ao boa. E olha o que é o boa. Sujeito, vida. O era é o verbo ser, que traz uma qualidade para a vida, então o verbo de ligação. E esse boa, por ser uma qualidade, por ser um atributo, vai ser o predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito, meu brother. Então, o relativamente, ele se liga ao predicativo do sujeito, 8, letra C. Beleza? Ele não se liga ao verbo, ele não se liga ao sujeito, ele não se liga a um adjunto nominal. E como assim objeto direto se nem verbo transitivo tem?
A passagem, isso tem que acabar, discurso direto, falei para vocês. A banca já colocou aqui, discurso direto. O discurso direto é quando o próprio personagem fala. O indireto é quando falam por ele. Aí ele botou, revela o quê? Ó, isso tem que acabar. Você lembra a leitura do texto? Quando ele falou que isso tem que acabar, ele fala essa parada de o padre novo ficar falando mal de mim. Ah, o cara tá quebrando meu esquema, pô. Isso tem que acabar. Ou seja, era o quê? Era uma ordem do padre? Era a expectativa dos moradores? Era um medo do padre, uma desconfiança? Não, era um desejo dele. O cara, pô, queria continuar lá se dando bem na cidade, irmão. Então isso tem que acabar. Inclusive esse que aqui é uma preposição. Isso tem de acabar. Tua banca gosta disso. E a nossa última questão maravilhosa, bacana demais, é transformação de vozes. Olha aqui, família. Ela construiu a praça. Toda vez que cair na sua frente uma questão de transposição de vozes, quando a banca pede para você passar uma frase de ativa para passiva, o primeiro passo que tu tem que dar é buscar o objeto direto e transformar esse cara em sujeito. Detalhe, ele quer a voz passiva analítica. A voz passiva analítica é aquela em que o verbo se apresenta no ser mais particípio. Então, primeira coisa, vai ter o sujeito, vai ter o ser mais particípio, isso é a voz passiva analítica. E pode haver o agente da passiva. Quando eu pego esse cara aqui, quem constrói algo, e chamo de objeto direto, minha obrigação é transformar esse cara em sujeito. Então eu trago a praça para cá como sujeito. O segundo passo é construir a estrutura verbal de voz passiva, formada pelo ser mais particípio. Se ela construiu a praça foi, no passado, ela construiu, a praça foi construída por quem? Por ela. Ela construiu a praça foi construída por ela. Então aqui nós temos a voz passiva analítica. E olha aqui, galera. Nos sermões, pregava o trabalho árduo. Quem prega, prega algo. Quem prega, prega algo. Olha o algo aqui, o trabalho árduo. Então, o teu primeiro trabalho é pegar o trabalho árduo e transformar em sujeito. A letra A não está na voz passiva, tá vendo? Está na ativa, não tem ser mais particípio. A letra C tem uma partícula C, a partícula C não é da voz passiva analítica, da sintética, lembrando, o curso completo, tem tudo isso, você sabe. Pregavam o trabalho árduo. Outra dúvida vai ser aqui, ó, muito normal essa dúvida. Ou tu coloca era pregado ou foi pregado. Qual a diferença entre os dois? O era está no pretérito imperfeito e o foi no pretérito perfeito. O imperfeito ele tem marca, que é o vá, o inhá do tinha e o ia do fazia. Repara que ele pregava. O autor não disse que ele pregou o trabalho, ele pregava, era uma ação que acontecia rotineiramente no passado. Se ele pregava o trabalho era pregado. Se ele dissesse pregou o trabalho foi pregado. Então o trabalho ele era pregado. Ah, coisa linda. Então na 10 o gabarito é a letra B de bola. Essa é a nossa última questão dessa prova maravilhosa. Ó, letra A, 8C, 9A, 10B. Aí aqui 7C, 6D. 5 letra E, 4B de bota, 3C, 2A e a número 1, letra E. Tá vendo? Aí, nas suas provas da IBFC, esse padrão se repete, é normal, a gente tem isso na língua portuguesa, um padrão de questões se repetir, beleza? Então, a prova ultra atual, fazer aqui aquele sinal de prova feita, malandro. E até a próxima. Tamo junto. Um beijo.